Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 2. Começando aqui no versículo 1 diz: E aconteceu que no 42º ano do governo dos juízes, depois de Moronia haver estabelecido paz entre os nefitas e lamanitas, a paz, que Moronia, que filho de Moroni, estabeleceu, foi o fim da guerra ali que os lamanitas invadiram Zanaela, o centro da cidade lá. Inclusive, eles mataram o juiz supremo lá, Paorã, tá bom? Eles acabaram matando ele também. Então, dessa maneira, acabando com a guerra ali, né? Porque os lamanitas ficaram cercados ali por todos os lados. Então, muitos foram destruídos e os que sobraram fizeram convênio de paz e partiram da terra. Então, é essa paz aqui que está mencionando que foi trazida. E aí ele continua: Eis que ninguém havia para ocupar a cadeira de juiz. Portanto, o povo começou novamente a contender a respeito de quem deveria ocupar a cadeira de juiz. Então a gente viu que tinha 3 filhos, de Paorã, que queriam a cadeira de juiz. Um dos filhos era Paorã, que foi o que ganhou a cadeira de juiz. O outro era Paanque e o outro Pacumene. Paanque, ele tentou dar um golpe ali, no irmão e destronar o irmão para ficar no lugar dele. Porém, ele foi pego, e aí ele foi condenado à morte. Então, Paorã, ele é morto, quando é, por meio da cadeira de juiz, depois que Paanque ele foi condenado à morte, um certo Quinscume, ele vai até a cadeira de juiz e mata Paorã, tá bom? Então sobrou Pacumene. E Pacumene, ele é morto quando os lamanitas invadem a terra aqui, tá bom? Corianto, golpeia ele contra a mulher ali e ele morre. Então aqui a gente vê novamente o povo contendendo, para saber quem vai ser o juiz da terra agora, visto que todos esses aqui haviam morrido. Bom, aqui também não dá para deixar de notar que na Igreja de Jesus Cristo não tem esse tipo de disputa ou campanha política para ver quem vai ser o próximo presidente da igreja, profeta presidente, né? O Senhor, Deus, ele estabeleceu um padrão na igreja dele, né? Sempre é o mais velho de apostolado que passa a ser o profeta, tá bom? Então, não existe campanha, não existe disputa, não existe nada disso na igreja de Deus, tá bom? Lembrando, que embora esses homens sejam profetas e apóstolos, quem comanda mesmo a igreja é Cristo por meio de revelação. Ele é a pedra, conforme mencionado em Mateus 16:18 diz. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Cristo, ele é a rocha, tá bom? Então, Cristo, ele é a rocha de revelação para a igreja. Então, continuando aqui, a gente viu essa disputa aqui, então não tinha ninguém para herdar a cadeira de juiz. O versículo 2 diz assim: E aconteceu que Elamã, que era filho de Elamã, foi escolhido pela voz do povo para ocupar a cadeira de juiz. Então aqui a gente vê que o profeta, da igreja se tornou o juiz supremo da terra ali, tá bom? E aí agora a gente vai ver o mesmo plano que foi armado para matar, o Paorã, agora também vai ser feito para matar Elamã, tá bom? Porém, a missão de Elamã não acabou nessa terra. E Elamã tinha um convênio com Deus. Então, o Senhor protege Elamã aqui de modo que ele não é assassinado por Quinscume. Vamos ver aqui, ó, versículo 3. Eis que Quinscume, que era assassino de Paorã, pôs-se à espreita para ver também se conseguia destruir a Elamã. E ele foi apoiado por seu bando, que havia feito um pacto para que ninguém ficasse sabendo de suas iniquidades. Então, aqui a gente identifica o mesmo padrão do diabo, de combinações secretas. A gente vai ver isso aqui mais no versículo 4. Igual a guerra que houve no céu. O inimigo persuadindo outros a segui-los ali e se rebelar contra Deus. O versículo 4 diz assim, ó: Pois havia um certo gadianto que era de sobremaneira hábil no falar, e também muito astuto para levar efeito os planos secretos e assassinatos e pilhagem. Portanto,
se tornou chefe do bando de Quincúmenes, tá bom? Então, aqui a mesma coisa aconteceu na Guerra dos Céus, tá bom? O inimigo, ele, muito bom de lábia ali, convenceu, né, a terça parte ali a se rebelarem contra Deus, tá bom? A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 12, falando sobre essa rebelião que houve no céu, e eles foram expulsos do céu. Continuando aqui o versículo 5. Por conseguinte, lisonjeando e também lisonjeando Quinscume, prometera que concederia àqueles que pertenciam ao seu bando poder e autoridade sobre o povo, se eles o colocassem na cadeira de juiz. Portanto, Quinscume procurou destruir Elamã. Então, Quinscume ia matar Elamã para haver mais dissensão entre o povo, e o plano deles era colocar esse Gadianton, né, no poder. E Gadianton, então, antes de entrar no poder, ele já estava prometendo cargos políticos ali para os outros, né? Falando, se eu ganhar, eu vou colocar vocês no poder junto comigo aqui, fazendo alianças e convênios secretos aqui com essas pessoas. Porém, a diferença aqui é que Paurã, o que foi morto por Quinscume, ele estava realmente disputando a cadeira de juiz, querendo poder também. Só que aqui é diferente. Elamã, ele era o profeta da igreja, ele era protegido por Deus, ele não estava atrás de poder. O povo o elegeu para estar ali, porque um profeta recebe revelação, então seria melhor ser guiado por alguém que era instruído por Deus, tá bom? Então, aqui no versículo 6, a gente vê aqui sobre esse plano, né? E como vai dar errado o plano dele de destruir Elamã. Deu certo para destruir Paorã, mas Elamã, ele tem um convênio muito forte com Deus e Deus o protege aqui, ó. Versículo 6. E aconteceu que quando se dirigia para a cadeira de juiz, a fim de destruir Elamã, eis que um dos servos de Elamã, que havia saído durante a noite e obtido por meio de disfarce conhecimento dos planos que haviam sido forjados pelo bando para destruir Elamã. E aconteceu que ele encontrou Quiscume e deu-lhe um sinal. Provavelmente nessa reunião secreta, né, de Quiscume, do bando de Gadianton, foi concordado ali um sinal daqueles que pertenciam a esse bando. Bom, como era uma combinação secreta, eles se identificavam com algum sinal secreto, que aí um podia identificar o outro. E esse aqui, que era servo de Elamã, havia estado nessa reunião aqui durante a noite, conforme mencionado, e aprendeu esse sinal, e ele queria saber qual que era o propósito, né? O sinal era dado, e aí aquele que se identificava que era do mesmo bando tinha que ajudar o outro no plano que ele estava fazendo. Então aqui, quando Quinscume estava se dirigindo à cadeira de juiz, ele encontrou esse servo aqui de Elamã, e esse servo de Elamã, sabendo desse plano, ele fez o sinal ali para Quinscume. Então, versículo 7. Aconteceu que lhe encontrou Quiscume e deu-lhe o sinal. Portanto, Quiscume lhe revelou o seu objetivo. Então, veja, né, que ele fez o sinal, e após, então, Quiscume reconhecê-lo, por meio do sinal, ele revela o plano a ele aqui, ó, pedindo-lhe que o conduzisse à cadeira de juiz, a fim de que ele assassinasse Elamã. Quando o servo de Elamã se inteirou das intenções de Quiscume, de que seu objetivo era matar, e de que seus objetivos, dos que pertenciam ao seu bando, era matar, roubar e obter poder. E eram esses os seus planos secretos e suas combinações. E o servo de Elamã disse a Quiscume: vamos até a cadeira de juiz. Ele concordou ali, vamos, eu vou te levar até a cadeira de juiz ali. Então, o plano deles, né, desse bando de Gadianton aqui, fica bem claro, que era roubar, matar e obter poder, tá bom? E eles faziam isso por meio de combinações secretas, né? Então, era algo segredo entre eles ali. As coisas do Senhor não são feitas escuras como essas combinações secretas, tá bom? Então, o que é secreto para eles, para nós somos sagrados. O Senhor faz coisas sagradas. Para eles, né, que era combinações secretas, com o Senhor nós fazemos convênios sagrados, que é bem diferente. Então, vamos lá. O servo fez sinal e agora eles estavam indo até a cadeira de juiz. Versículo 9. Ora, isso agradou consideravelmente Quiscume, quando o servo disse: eu vou te levar até a cadeira de juiz.
Isso agradou ele, pois supôs que poderia executar os seus desígnios. Mas eis que, ao se encaminharem para a cadeira de juiz, o servo de Elamã apunhalou Quinscume no coração, de modo que ele caiu morto, sem um gemido. E ele correu para contar a Elamã tudo o que tinha visto e ouvido e feito. E aconteceu que Elamã ordenou que prendesse esse bando de ladrões e assassinos secretos, a fim de que fossem executados de acordo com a lei. E eis, porém, que ao perceber que Quinscume não voltou, Gadianto ficou com medo de ser destruído. Consequentemente, fez com que o seu bando o seguisse. E fugiram da terra para o deserto, por um caminho secreto, de modo que Elamã os mandou prender e não foram encontrados em lugar algum. Então aqui a gente observa, né, que esse servo de Elamã acaba salvando a vida de Elamã ali por causa dessas combinações secretas. E aqui então o governo toma ciência, né, dessas combinações secretas. Já havia murmúrios, né, tanto que esse servo de Elamã vai secretamente ali disfarçado e toma par, né, sobre esses convênios secretos que eles faziam ali. Convênio secreto não, né? Esses acordos secretos que eles faziam, esses pactos aqui. Então, ele vem aqui e acaba salvando a vida de Elamã, que estava sob a proteção de Deus aqui. Quando Gadianton vê, né, que Quinscume não retorna, ele fica com medo então e ele foge, ele pega o seu bando e foge. O versículo 12 e 13 diz assim: mais sobre esse Gadianton será exposto adiante. E assim terminou o 42º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. Então esse Gadianto aqui vai falar dele mais tarde, né, em outros capítulos aqui, sobre o bando de Gadiantos, que vai dar um grande problema aqui para os nefitas e lamanitas também. Versículo 13 e 14 finaliza aqui o capítulo, dizendo assim: E eis que no fim desse livro vereis que esse mesmo Gadianto veio a ser a causa da ruína, sim, da destruição quase completa do povo de Nefe. Eis que não me refiro ao fim do livro de Elamã, mas me refiro ao fim do livro de Nefe, do qual eu tirei todo o relato que escrevi. Então, ele está falando aqui, na verdade, o livro que nós conhecemos como livro de Mórmon. No final, os nefitas são perseguidos e mortos, e os que sobram se tornam lemanitas. Justo por conta dessas combinações secretas e iniquidades sobre a terra, veio a haver a extinção aqui dos nefitas, conforme está mencionado aqui, tá bom? E esse bando de Gadianton aqui, esse bando de combinações secretas é o que traz a ruína ali para os nefitas. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês. A parte mais importante aqui é a parte que entre o Senhor não há segredo, há sagrado. As coisas do Senhor são sagradas. Como o próprio Salvador ensinou, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Então aquilo que é sagrado nós guardamos. É diferente de segredos, de combinações secretas que é feita às escuras, tá bom? Então, os convênios sagrados eles são oferecidos a todas as pessoas que queiram vir, ser batizados e fazer convênio com o Senhor, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.